Caríssimos, o mistério da paixão que o Senhor Jesus, Filho de Deus, abraçou para a salvação do gênero humano, atraindo, depois de elevado, tudo a si, como tinha prometido, esse mistério, a palavra do Evangelho, o revelou tão clara e manifestamente que para os corações religiosos e piedosos não havia diferença entre ouvir o que foi lido e ver o que se passou. Por isso, gozando a narração sagrada de uma indubitável autoridade, devemos esforçar-nos, com a ajuda do Senhor, para que a inteligência tenha uma visão clara do que a história nos dá a conhecer. Devemos recordar essa primeira e universal ruína causada pela prevaricação humana, porque, por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e, pelo pecado, a morte. E assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sendo assim, ninguém escaparia à horrorosa dominação do diabo, ninguém se libertaria das cadeias de duro cativeiro. A ninguém se abririam, seja o perdão para a reconciliação, seja o retorno à vida, a menos que o Filho, Deus, coeterno e igual a Deus Pai, se dignasse ser também Filho do homem, vindo procurar e salvar o que estava perdido. Assim como tinha havido morte por Adão, haveria ressurreição dos mortos pelo Senhor Jesus Cristo. Com efeito, se pelo impenetrável desígnio da sabedoria de Deus o Verbo se fez carne nos últimos dias, não se segue que o parto salutar da Virgem tenha sido proveitoso só às gerações do fim dos tempos, e não se tenha estendido também às épocas passadas. Não, foi nessa fé que viveram e agradaram a Deus todos aqueles, sem exceção, que outrora adoraram o verdadeiro Deus, isto é, todo o conjunto dos santos dos séculos precedentes, e nem para os patriarcas, nem para os profetas, nem para qualquer outro santo, houve salvação e justificação, a não ser pela redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ela era esperada, porque prometida por muitos oráculos e sinais feitos pelos profetas, assim ela foi tornada presente pelo seu próprio dom e pelo seu cumprimento. Por isso agora, caríssimos, em todo o desenrolar da paixão do Senhor, guardemo-nos de considerar a fraqueza humana como se julgássemos que o poder divino pudesse ter faltado nela. Não imaginemos a condição do Filho único, que o torna igual e coeterno com o Pai, como se pensássemos que não se deu verdadeiramente tudo o que parece indigno de Deus. As duas naturezas são um só Cristo. Aqui o Verbo não está separado do homem e o homem não está dissociado do Verbo. O abaixamento não repugna, porque a majestade não foi diminuída. Nada prejudicou a natureza inviolável devido à necessidade de que a natureza passível sofresse. Toda essa ação sagrada, consumada simultaneamente pela humanidade e pela divindade, foi uma dispensação da misericórdia e uma obra da compaixão. Com efeito, estávamos atados por laços tais que, sem esse socorro, não podíamos ser libertados. O abaixamento da divindade é, pois, nossa elevação. Foi por um preço tão alto que fomos remidos, e é com tanto dispêndio que somos curados. Com efeito, que recurso teria a impiedade para voltar à justiça e a miséria para encontrar a felicidade, se o justo não se inclinasse para os ímpios e o bem-aventurado para os miseráveis? Não nos envergonhemos, pois, caríssimos, da cruz de Cristo. Ela provém da força do projeto divino, não da condição do pecado. Porque embora o Senhor Jesus tenha verdadeiramente sofrido e verdadeiramente morrido por causa de nossa fraqueza,
Ele não se privou de sua glória ao ponto de nada mostrar da ação divina entre os ultrajes de sua paixão. Com efeito, o ímpio Judas, não mais coberto com a pele de ovelha, mas manifestando-se com o furor de um lobo, começou sua violência criminosa sob as aparências de paz, e deu o sinal da traição com um beijo mais cruel do que todos os dardos. A multidão furiosa, que para prender o Senhor se tinha juntado à corte armada dos soldados, não viu entre os archotes e as lanternas a verdadeira luz, cegada que estava por suas próprias trevas. Ora, o Senhor, como atesta o evangelista João, tendo preferido esperar a multidão e não fugir, perguntou aos que ainda não o tinham descoberto por quem procuravam. Como respondessem que procuravam a Jesus, disse-lhes: Sou eu. E essa palavra, como raio, abateu e prostrou essa tropa, composta dos homens mais ferozes, de modo que todos eles, hostis, ameaçadores e terríveis, recuaram e caíram de costas. Onde estava a conspiração da violência? Onde o ardor da ira? Onde o aparato das armas? O Senhor diz: Sou eu, e a sua voz, a tropa dos ímpios, é atirada por terra. Qual não será o poder de sua majestade quando ela vier julgar, se sua humildade pôde tanto quando ia ser julgada? Entretanto, o Senhor, sabendo que convinha mais ao mistério que tinha abraçado, não persistiu nessa manifestação de poder, mas deixou seus perseguidores encontrar o poder de cometer o crime que eles tinham decidido. Porque, se ele não tivesse querido deixar-se prender, com toda certeza não teria sido preso. Mas quem dentre os homens seria salvo se ele não consentisse em ser preso? Com efeito, o próprio São Pedro, afeiçoado como era ao Senhor, por uma fidelidade mais intrépida e pelo ardor de um santo amor, para repelir o assalto daqueles que usavam de violência, puxou da espada e feriu um servo do príncipe dos sacerdotes, cortando uma orelha daquele homem que atacava com mais ousadia. Mas o Senhor não permitiu que o zeloso apóstolo continuasse em seu generoso movimento. Ordenou-lhe que pusesse a espada na bainha e não aceitou ser defendido contra os ímpios com as mãos e a espada. Seria contrário ao mistério de nossa redenção se aquele que viera morrer por todos se recusasse a deixar-se prender. Diferindo o triunfo de sua gloriosa cruz, ele teria prolongado a tirania do diabo e feito prolongar-se a escravidão dos homens. Por isso, ele deu àqueles que se enfureciam contra ele a permissão de exercer seu furor, sem que a divindade se dedignasse revelar-se para eles. A orelha do servo, já morta, porque cortada e separada do corpo vivo, é colocada em seu lugar, na cabeça desfigurada, pelas mãos de Cristo. Elas refazem o que elas mesmas tinham feito. E a carne não tarda a seguir a ordem daquele do qual era a obra.